Fala, investidores! Bom demais da conta. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Valdemar e nós vamos falar de um assunto muito bacana que tem criado volume aí nas redes sociais, e eu acredito que se está criando volume nas redes sociais é porque tem interesse, o pessoal está interessado, que é, na verdade, aí o início de uma renda passiva com criptomoedas. Eu vou evitar falar muita coisa, vou deixar mais com o especialista. Inclusive, pessoal, antes de mais nada, já fica atento. Ele vai ter uma mentoria no sábado, deve ter pouquíssimas vagas, então fica atento que no meio da live nós vamos soltar como que faz para participar dessa mentoria, principalmente se você quer aí aprender mais sobre o mundo DeFi, sobre a renda passiva no mundo DeFi. Valdemar, boa noite. Se apresenta aí para a galera. Boa noite, Germano. Obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, tá aqui, né? Sou o Valdemar, eu criei o Geração DeFi e sou só eu mesmo, né? Não tem, não tem equipe, só é equipe de uma pessoa só. E acho que todo mundo aí já ouviu falar em DeFi, né? Que vem de Decentralized Finance. E o pessoal deve conhecer também o Caio Vicentino, que foi o meu professor há uns 2 anos e meio atrás, quando ele ainda estava iniciando as aulas, né? Então, eu tive o prazer de ter aula particular com ele, antes dele começar a criar os grupos e chegar até onde ele chegou. E eu ingressei no mundo cripto também, praticamente no início da pandemia, e justamente escutando algumas pessoas do mercado tradicional falando sobre, e aí eu comecei a pesquisar, a estudar, até que um dia eu acabei vendo um vídeo justamente do Caio com o pessoal da Escola Cripto, falando de DeFi e mostrando algumas operações, o que dava para ser feito. E a partir daí, não saí nunca mais, né? Meus olhos, do jeito que ficaram grudados ali naquele vídeo, acabou. Eu chamei ele para saber como funcionava a mentoria dele, que ele dava na época individual. Eu não parei mais, né? E aí, depois de um ano que eu estava já em DeFi, eu comecei a ensinar. Já estou vendo aqui que tem gente perguntando de algumas coisas que, putz, não é minha praia, mas eu já digo que não é o que eu curto, né? A minha especialidade não faz com que eu acabe me expondo a alguns tokens ou centralizadas ou que seja de futebol, etc., como estão perguntando. Nem entro para estudar. O meu objetivo mesmo é criar uma renda, que eu não vou chamar de uma renda passiva, porque muitas vezes você tem que estar ativo ali, cuidando para fazer, e outras estratégias que aí sim você pode chamar de renda passiva, porque você larga lá e deixa trabalhar, né? Porque tem vários perfis de investidores, os que têm tempo, como eu, que fica direto já na frente do computador e pode cuidar, e outros que o outro trabalho exige tanto que não dá para ficar realmente fazendo manuseio, etc., como no caso que a gente vai abordar também, as pools de Uniswap, né, que hoje é o principal que se fala. Eu comecei no ano passado a fazer montagens, testar, fui trazendo conteúdo sobre isso. Depois o Caio também viu e começou a postar, e aí espalhou, né? Depois que o Caio começou a espalhar, aí o pessoal começou a imitar e ver, né, que é o que realmente hoje traz bons retornos, mas a maioria ainda assim monta tudo errado. E acaba tendo o chamado impermanent loss, e acaba tendo mais, acho que, prejuízo do que lucro, né? Ó, eu tinha comentado contigo que eu acredito que a grande pergunta que ia sair, e na hora que você tocou no assunto, o Gabriel PG já trouxe para gente, ó. Valdemar, qual é a sua estratégia para minimizar o impermanent loss em bear market? Você assume esse prejuízo e remonta as pools? Então, na verdade é o seguinte, Gabriel.
Está misturando um pouco as estações, tá? O impermanent loss, ele não acontece num bear market, ele acontece, na verdade, ele sempre vai te perseguir, ele acontece o tempo todo. Então, o que é o impermanent loss? Eles comparam que se você estivesse rodando aqueles dois ativos que você montou, então vamos supor que você estava rodando BTC e Ethereum, e uma outra pessoa pegou e resolveu fazer uma montagem com estes dois ativos. E no decorrer do tempo, o que estava rodando teve vamos dizer, o valor está acima do que a pessoa que montou com os ativos e tem um valor mais baixo. Então, isso seria o impermanent loss, a diferença entre você holdar e você montar uma pool e sair com menos capital do que você tinha. Por quê? Porque a pool ela funciona da seguinte maneira: ela vai vender e comprar o ativo tentando balancear. Então, o ativo que mais está caindo, a pool vai comprar dele e vender o seu outro. Só que toda vez que isso acontece, você está tomando um impermanent loss. Por quê? Porque se a pool está comprando aquele ativo que cai e vendendo o que sobe, se você sair dessa pool, desfazer a operação e transformar em dólar, aí você não tem mais um impermanent loss, você tem um permanent loss. Você assumiu o prejuízo. Então, o que eu faço? Eu acabei desenvolvendo algumas técnicas em que, quando o ativo, dos dois ativos, sobra somente um único, eu remonto a pool somente com ele. Porque a pessoa que tem a pool montada, e a grande maioria faz isso, mais de 90% faz isso. Vamos dizer que você tenha montado Ethereum e o USDC. Aí a pool, ela vendeu todos os teus Ethereums, ficou tudo em USDC porque o Ethereum resolveu subir. Aí o cidadão vai lá e recompra o Ethereum. Só que o Ethereum está mais caro. Então você vai recomprar menos tokens do que o que você tinha. Então você está ampliando o seu IL. Então, eu normalmente faço o quê? Pô, ficou num só. Eu remonto somente com ele. Ah, mas dá para fazer isso? Dá. E aí eu não estou tomando, eu não estou ampliando esse impermanent loss. Eu estou fazendo com que aquela pool trabalhe de um jeito que volte a comprar o ativo e eu vou recolhendo taxas. E eu monto de uma maneira aonde eu vou na melhor parte da pool, aonde está a maior concentração de liquidez. Então, enquanto 90% das pessoas montam intervalos amplos, eu monto dependendo do ativo, intervalos bem mais curtos, já com o intuito e sabendo que ela vai desmontar. Por quê? Porque quando eu estou na maior faixa de liquidez, eu arregaço no arrecadamento. Então, eu recolho muito mais taxas do que todas as demais pessoas. Exemplos. Saiu uma pesquisa que 90% das pessoas que montam pools na Uniswap tomam IL e mesmo as taxas recolhidas não são suficientes para cobrir. E somente 10% é que tem lucro. Eu estou nos 10%. Tanto que sexta-feira passada o Caio Vicentino me chamou para dar aula lá na comunidade dele, explicar, e fiquei 3 horas e meia só falando sobre o Uniswap, todo o racional, o que deve ser montado, o que não deve ser montado, quando, como, por quê, para depois mostrar um pouco de parte prática. Outra coisa é o seguinte: bear market ou num bull market, as porradas para cima e para baixo é que fazem gerar muito mais taxas. Então, eu monto pools que, por exemplo, finais de semana é chato, é xoxo. Por quê? Porque as pessoas saem, tem menos volume, a liquidez diminui, então você recolhe menos taxas. Normalmente, às vezes acontece num domingo, final da tarde, à noite, que a Ásia está começando a abrir,
E aí começa a ter notícias, e aí tem gente desesperada que vai vender e as baleias vão comprar. E eu, como sou o provedor de liquidez, né, sou o formador de mercado, estou dispondo os tokens ali para compra e venda, eu arrecado taxa, 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 taxa. Então, para mim, é lindo. Então, no dia que o mercado caiu 20%, 30% num único dia, eu arrecadei taxa assim de maneira animal, que às vezes eu mesmo fico surpreso, falei, puta que pariu. Exemplo, dia do Fed, na última que o Fed falou que a Nossa, foi no dia. inflação, Você fala essa semana? semana passada, eu acho. É, foi na semana passada, foi no dia 13. Aquele dia eu regacei também. Só que eu regacei do outro jeito. Depois te falo como. Já imagino. Mas, por exemplo, eu tenho algumas pools e eu tenho acho que 3 de WBTC com Ethereum. E no dia que o Fed falou, antes dele falar, eu tinha arrecadado já uns US$ 150 em taxa. Acho que em uns 2, 3 dias. O Fed falou, deu 10 minutos depois, esses 150 já eram 400. Eu ganhei US$ 250 em taxa em coisa de 10 minutos por notícia. Então, hoje eu já estou meio calejado com essa volatilidade. A volatilidade para mim é vida, porque é ela que te traz toda essa movimentação e as taxas. Mas vocês têm que estar cientes do seguinte: primeiro, quem não tem estômago para uma volatilidade dessa, nem entra. Segundo, quando você monta uma pool, e vamos supor o seguinte, eu montei uma pool, botei US$ 5.000 lá. E aí o mercado sobe, desce, vamos dizer que mais desceu do que subiu. E você arrecadou, em uma semana nesses US$ 5.000, você arrecadou US$ 400 em taxa. Só que aqueles US$ 5.000, como o mercado caiu, ele não é mais 5.000, ele pode ser 3.800. Aí você fala, pô, mas agora eu tenho 3.800, arrecadei 400, tomei um IL. Não, não tomou um IL. Porque, na verdade, os tokens é que caíram. O valor nominal em fiat dele caiu. Mas hoje você tem mais tokens porque você farmou do que antes. Então, se você tinha lá, por exemplo, eu coloquei lá um Ethereum 0,3 BTC, e agora você saiu com 1,2 Ethereums e 0,21 BTC. Estou chutando números. Então, o teu valor nominal é menor, mas o número de tokens é maior. Então, o que eu faço? Eu acumulo, reinvisto na pool para o longo prazo. Então, se você parar e ficar olhando para o valor nominal, cara, você vai pirar, porque a minha maior pool, ela derreteu tipo 75% do valor nominal. Em número de tokens, hoje eu tenho mais do que eu tinha antes. Essa é a diferença. Tá? Então, uma coisa é, eu tinha US$ 5.000, agora eu tenho 3.000. Outra coisa é, eu tinha um BTC, agora eu tenho 1,2, porque farmei. Eu tinha 5 Ethereums, agora eu tenho 6, porque eu farmei. E lá na frente, quando o Ethereum voltar, ou ultrapassar o all-time high dele, assim como o Bitcoin, é lá que você vai ter o resultado. É lá que você faz a sua colheita. Quer dizer, você está plantando agora para colher depois. Então, você colhe os novos tokens, planta eles novamente, e a sua colheita, daqui a alguns anos, é que vai estar boa. Que nem soja, milho, né? Você tem o tempo de plantio, o tempo de... Né, Cultivo. Exato. Para depois você colher. Agora, aos desesperados, às sardinhas abestadas, eu acho ótimo. Por quê? Porque são as sardinhas que entram no desespero e vendem tudo, aí vem as baleias e compram, e a gente está ali como formador de mercado recolhendo taxa. Sim. É isso, né? Deixa eu ver aqui. Então, respondendo do Gabriel, né? Então, eu não assumo o prejuízo. O que eu já assumi de prejuízo é o seguinte: se eu seguir pessoas, e eu já fiz isso no passado,
e eu comprei tokens em redes ruins, achando que poderia ser um negócio e tal, aí eu assumi o prejuízo. Por quê? Porque eu falei, chega de lixo, chega de tentar achar a moedinha do trem e chega, né? Então, com isso tudo, eu acabei limpando minha carteira, eu foquei só no que realmente presta. Protocolos bons, tokens bons com fundamento, aonde me dão várias rentabilidades. Outra estratégia que eu hoje ensino, ao invés de eu pegar, por exemplo, o meu caixa, então vamos supor lá, eu tenho US$ 20 mil que eu estou esperando para comprar alguma coisa se o mercado vir abaixo. Aí eu tenho duas opções. Uma é montar uma pool de stablecoin, que não é na Uniswap, é em protocolos de auto-compound, que a cada X tempo ele vai pegando tudo que já está rendendo e reinveste dentro da pool, fazendo juros compostos. E a outra estratégia, quer dizer, na verdade são três. A outra estratégia, eu estou pegando o meu USDC, botando de colateral num protocolo de lending, de empréstimo, pego uma parte emprestado, deixo uma saúde boa para não ser liquidado, mesmo que venha uma baixa mais violenta. Aliás, se vier a baixa, minha saúde aumenta. Se vier uma alta mais violenta, eu tenho de uma saúde de uma maneira que dê tempo mais do que o suficiente para eu chegar lá, devolver, recolher e pronto. E aí, o que eu faço com esses tokens emprestados? Eu pego, na verdade, um único token, monto uma pool com ele, né, baseado com Ethereum, e ela entra no intervalo e vai farmando. Eu estou fazendo isso muito com Link e Ethereum. E eu, por exemplo, eu já estou mais ou menos com quase 100 links farmadas com dinheiro que não é meu, mais os Ethereums arrecadados em 2 semanas. É, Caramba! cara, é top. Por quê? Porque eu já monto em intervalos que ela me dá normalmente 1 a 1,5% às vezes ao dia. Tem dia que dá mais, tem dia que dá um pouco menos, final de semana dá menos. E aí eu vou recolhendo novos links, novos Ethereum. Valdemar, você consegue mostrar a tela? Não precisa mostrar como faz, mas só para o pessoal poder enxergar aquela tela da Uniswap ali, só para eles poderem enxergar, você consegue mostrar? Sim, peraí. Deixa eu. Onde é que eu. Peraí, para eu Tem um compartilhar. botãozinho apresentar ou compartilhar aí embaixo. Tá, apresentar, compartilhar tela. Que aí o pessoal pode ver e já vai enxergando, porque é muito interessante. Eu mesmo fiz, não estou fazendo agora nesse momento, porque eu caí naquela situação que você falou. Eu tinha uma pool de Ethereum e de USDC. Eu tinha uma pool de Ethereum e USDC. O Ethereum caiu, eu fiquei comprado no máximo do Ethereum, zerou meu USDC. Só que como estou engatinhando nesse assunto, como que eu falei, eu não ia te interromper em nada, porque eu não entendo nada de pools da Uniswap. Eu acabei assim, deixando, tá lá, ela tá desmontada. Eu não sei nem como é que eu remonto ela só com o Ethereum. Me diz uma coisa, Germano, vocês estão enxergando minha tela? Sim, já vou liberar para o pessoal, vai subir agora, ó. Aí, estamos na tela. Tá. Então, aqui são algumas pools, tá? Tem duas aqui, ó, que estão fora, né? Inclusive, eu mostrei essa daqui hoje, que eu tirei ontem US$ 52 e hoje eu tirei mais 41, tá? E esse aqui é o capital que eu venho mantendo ela já tem alguns meses. Essa pool daqui, eu iniciei ela com mais ou menos US$ 6.000. Mas eu tirei metade, por quê? Aqui ela está montada Curve e Ethereum. Ela estava Curve e Matic. E aí ela ficava toda hora 100% em Curve, 100% em Matic, 100% em Curve, 100% em Matic. Aí, como a Polygon está desenvolvendo muito, falei, eu quero meus Matics de volta. Então eu montei só com Curve, montei de uma maneira que quando ele atingisse o intervalo e ela ficasse mais ou menos 50-50, eu ia lá e retirava, e foi o que aconteceu. O Curve ficou mais ou menos lá 55 e Matic 45. Fui lá, resgatei as Matics que eu queria, montei outras coisas com ela e fiquei.
Então, tem dia que eu monto o Ethereum com Curve e outros dias que é Matic e Curve. E essa pool me rendeu com Matic no mês passado, dentro dos $3.000, ela me gerou em novos tokens $800, que deu 26,6% dentro de um mês. A minha estimativa era dar $1.000, mas nos últimos 4 dias, os ativos resolveram andar cada um para um lado e praticamente não recolhi taxas. Então, hoje eu já recolhi, né? Aqui hoje eu recolhi $41 e ontem 54, praticamente 100. Remontei, o intervalo está relativamente próximo, não vou remontar, provavelmente quando dormir e acordar já vai estar de novo. Ela chegou a beliscar, rendeu um pouquinho aqui e saiu de novo, tá? Então, isso daqui é um exemplo, mas a mais bonita... Ó, deixa eu mostrar essa aqui. Link Ethereum é um dinheiro que não é meu, que eu peguei emprestado. E aqui ela está. Eu montei só ela, só Link, botei com Ethereum. E hoje ela está aqui, ó, 96% e 4% em Ethereum. Então, para vocês verem, isso aqui acho que tem uns 2 dias de montagem. Ela me rendeu praticamente $31 com capital de $2.500. Quer dizer, um capital não, um empréstimo. Tá? Então, aqui, ó, eu devo 336 links, tá? Isso aqui é o que eu devo. E aqui eu já tenho 347, ou seja, eu já tenho mais do que eu devo. Esse Ethereum, se eu converter, vai me dar mais as links, mais essas 2 farmadas, mais esse Ethereum farmado, fora o que eu já recolhi nos dias anteriores. Então, essa daqui é um exemplo de montagem onde eu estou ganhando sem colocar dinheiro. Se eu for, por exemplo, para Arbitrum, eu também fiz mais 2. Na verdade, eu queria ter feito uma só. Só que, como uma já estava montada e eu passei o capital que eu tinha da Optimus para cá, deixa eu conectar. Então, eu fui obrigado a montar uma segunda. Então, esta daqui também é com capital que não é meu. Aqui, ó, $3.580 eu peguei emprestado, já rendeu 42, né? Aqui já tem mais 3 links e meia, mais isso aqui de Ethereum, ou seja, desses $42 é mais ou menos $21 em link, 21 em Ethereum. E, basicamente, é esse tipo de farm que eu também estou utilizando nas estratégias, tá? Deixa eu ver aqui mais. Nós vimos aí que tem várias redes, né? Hoje, qual rede que você utiliza mais? A Optimus, a Polygon, a Mainnet da Ethereum? Cara, hoje a que eu menos uso é a Ethereum, né? Eu estava bastante até nela, mas como eu vi que tinha uma boa liquidez nas segundas camadas, gerando boas taxas, e a minha posição, ela acaba não sendo tão diluída. Então, o que acontece? Eu pego uma pool qualquer, tá? E colocar dentro de uma rede Ethereum, lá vai ter milhões de dólares em valor locado, e se eu botar, tipo, $5.000, eu vou ter 0,000 alguma coisa de alocação. Se eu colocar dentro de uma segunda camada, onde a liquidez é boa, mas é bem menor, eu chego a ter participação, às vezes, de 1%, 2%, 3%, e aí a minha arrecadação passa a ser muito relevante. Um exemplo de Curve e Matic que eu cheguei a montar, ela não dava muitas FIIs, ela dava tipo entre 250 a $300 por dia no geral. Eu lembro bem um dia que tinha mais ou menos $220 de FIIs, né, para todo mundo, e desses 220, $60 foram meus, por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha colocado, acho que na época, $6.000, o volume lá, o locado, não era tão alto assim, mas era relevante. E como eu monto em intervalos mais apertados, eu estava dentro de uma concentração de liquidez, aonde realmente rola os trades,
Então, eu acabo arrecadando muito mais do que as pessoas que estavam nas amplitudes maiores dessa pool, tá? Hoje, essa aqui de SNX Ethereum, eu saquei hoje, e ela foi uma pool que durou de ontem à noite para hoje à tarde. Eu saquei $40, estava com $1.600, e eu remontei ela. Hoje era mais ou menos umas 6:30 da tarde. Então, das 6:30 para agora, ela entrou no intervalo e ela já me rendeu aqui quase $2, tá? Mas tem algumas que eu botei 1.200, só que são ativos menos conhecidos, mais novos, que ela chega a entrar no intervalo, ela dura 1 minuto, vai para o outro lado. Aí ela entra de novo, vai para o outro lado. E a cada vez que ela fazia isso, com um capital de $1.200, ela me dava 22. Ela fazia 3 vezes no dia, então me dava praticamente $66, quase 6% no dia. Então é Cara, é muito muita coisa, né? É muita coisa. isso, tá? Então, assim, tem N opções aqui. Eu vou mostrar uma que eu cheguei a postar hoje no Stories, uma que eu falei, pô, acabou de sair, pô, vou ter que montar de novo, né? Mas eu acabei não montando porque ela está se aproximando já para entrar de novo no intervalo. Essa daqui. Ela chegou aqui, o meu intervalo é praticamente 95, tá 95,24, ela estava quase 97, então ela está voltando. Então não adianta eu remontar agora. E olha aqui, ó, isso aqui em 3 dias me rendeu, em valor nominal, $255, mas são mais 155 Matics e mais 1,46 Aves. Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo cada vez mais tokens que eu posso até converter isso aqui. Então, eu posso pegar um dia e fazer uma experiência seguinte. Ó, este mês eu vou pegar todas as rentabilidades, vou transformar em USDC para ver quanto me deu no mês. Cara, provavelmente, se eu fizer isso, se bobear, é capaz de dar mais de $2.000 fácil num mês entre todas elas, né? Mas é uma experiência que eu ainda preciso fazer, porque eu tenho reinvestido. Uhum. Então, quando ela sai do intervalo, se eu for remontar, vamos dizer que aquela tivesse bem mais longe e eu fosse remontar, isso daqui ia para dentro da pool, tá? E aqui, ó, ficou tudo em Matic. Então, eu ia acrescentar mais isso e ia fazer o próprio compound, ou seja, ia estar fazendo os juros compostos dentro dessa pool. Então, hoje de manhã, até hoje, final da tarde, todas estavam dentro, né? Assim como aqui na Arbitrum, todas estão dentro. Valdemar, depois tem uma dúvida ali, o seguinte. Você saiu da. Elas estão todas em Wave, aquela pool lá, né? Não entendi. Aquela pool que você mostrou, tá tudo em Wave agora, não é? Tava tudo em Matic. Magic. Se você quisesse remontar ela agora, você precisaria colocar mais Wave ou você conseguiria fazer ela só com Magic? Eu faço ela só com Matic. É só montar de novo e colocar ela 100% de Magic, é isso? Peraí, deixa eu só voltar aqui para a tela para conseguir me concentrar um pouquinho. Eu acabei, na verdade, um aluno meu acabou descobrindo que conseguia montar, né? Por isso que é legal, né? Você vai formando alunos, eles vão também indo atrás, porque o negócio é tão contagiante que alguém sempre descobre alguma coisa que às vezes você não consegue ver. E aí, quando eu vi que realmente dava para remontar com o ativo que sobrou, que ela fica fora do intervalo, você não vai receber taxa. Uhum. Cara, aí eu comecei a fazer o diabo. Então, todos os dias, existem algumas pools que duram um dia, 2 horas, uma semana, 3 dias, 2 meses. Então, uma pool de Ethereum e BTC, WBTC, eu não deixo um intervalo agressivo. Eu não deixo o mais conservador, porque eu quero ganhar taxa, mas não deixo agressivo, porque muitas vezes
ela pode demorar um pouco mais para entrar. Então, muitas vezes ela entra, fica alguns minutos, sai. Entra, sai. Mas com isso você vai arrecadando taxa do mesmo jeito. E você recolhe Ethereum e WBTC, que para mim é top. Né? Então, eu acho fundamental uma pool de Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores criptos, né, no nosso mercado. E para o longo prazo também. Essas outras, ela pode ter um poder de captação e de explosão na hora que vier um bull run muito maior do que esses dois ativos. Então, hoje, o que eu estou fazendo é colhendo. Então, dói ver você, teu capital ali, né, diluir 70, 75, 80% em dólar, não em tokens. Lembrem que isso é uma grande diferença. E tem que ter paciência. Se não tiver paciência nesse mercado, você é eliminado. Inclusive, quem não segue meu Instagram, vai ali, Geração DeFi, tem um post fundamental sobre sobrevivência no mercado cripto. Então, eu postei ali, deixei até o post fixado, porque ajuda muita gente a entender e no psicológico também. Né? Recomendo a vocês lerem e entenderem para poder também, quem ainda não está no mercado e está interessado, saber onde está entrando. O Pedro aí, salve, salve, comunidade de geração DeFi, ele é um aluno meu, ele, na verdade, ele é do Caio, né? Ele entrou no Yield Hacker, e aí ele ainda não estava conseguindo ter resultados bons com as pools, me chamou, e aí eu fiz tanto uma consultoria com ele, que já começou, ele depois me mandou que começou a dar resultado, e depois eu fiz uma turma de estratégias avançadas, e ele também participou. Então, acho que hoje ele está mais feliz aí, ó, like dado. O Das Chagas, eu acredito que ele está perguntando aqui o seguinte: dá para começar com quanto na pool? Com quanto você quiser. Quer começar com $10, você começa. Agora, você ver resultado em cima de $10 é difícil. Um aluno meu, ele fez um outro teste. Ele botou $90 num intervalo muito agressivo. E desses $90, acho que em 2 dias tinha $9 e uns quebradinhos. Então, ele fez 10% praticamente em 2 dias, justamente aprendendo esse tipo de montagem. E vira e mexe ele está postando, né, também no stories dele. E é isso, né? O pessoal realmente está bem feliz, eles recolhem muita taxa, mas é óbvio que a hora que você... Normalmente, o que acontece? Quando eu resolvo fazer um tradezinho, então, por exemplo, eu tinha a GMX, eu comprei a 20 e pouco, ela bateu 31, eu vendi, falei, vou recomprar de novo nos 20 e pouco. Eu vendi, ela foi bater 60. Aí teve um outro que eu vendi, que eu falei, ele fica sempre, que era a Kyber, ele ficava entre 1.2 e 2.2. Bateu 2.2, eu vendi, ele foi bater 5,70. Aí eu falei para o meu pessoal, pessoal, eu não vou mais fazer, mas se eu fizer, vocês já sabem, comprem. E, cara, assim, aí teve um outro ativo agora na semana passada, eu comprei ele a 17, vendi a 20, ele foi para 26. Aí ele voltou e eu recomprei. Aí eu montei uma pool dele de novo. Como remontar a pool com 100% de um token? Você vai pegar esse token, escolher o outro que você quer e vai ter que aproximar o intervalo de uma maneira que ele esteja ali para beliscar. Mas todo o racional de como se monta, etc., isso realmente é só em aula, porque é um negócio muito extenso. Senão as pessoas saem montando de forma qualquer jeito.
e perdem dinheiro. Tá? Então, só para vocês terem noção, a minha última turma, o que eu estou fazendo agora? O pessoal acaba entrando pelo site, consegue adquirir, eu libero todas as aulas, o pessoal assiste, e a aula que vai ser ao vivo, o pessoal já chega preparado. Então, toda a parte que eu dava de conceitos básicos, o que é um yield farming, né? O que é uma pool de liquidez, como ela funciona, etc., eu já consigo pular isso e abordar, tirar as dúvidas da parte conceitual para depois ir direto para a parte prática para ter mais tempo nisso. Eu achei que a aula que durava 10 horas ia cair para umas 5 horas. Cara, ela durou as mesmas 10 horas. Por quê? Porque eu acabei apresentando alguns protocolos novos. Essa estratégia de pegar, de deixar a colateral, pegar empréstimo, montar a pool com um ativo só. Então, você vai mostrando, aí o pessoal vai tendo dúvida, você vai tirando, você vai refazendo, né? E a hora que você vê... Já foi embora, 5, 6 horas. Foi o mesmo tempo. Foi o mesmo tempo. Não mudou nada. Ai, deixa eu fechar só isso aqui. Pronto. Que mais? Então, Lucas, é isso. Não, é um negócio muito extenso, não tem como mostrar em. A nossa live, a previsão dela é até no máximo 1 hora, só mesmo para apresentar o nosso amigo Valdemar e o que ele faz. É um trabalho muito legal, essa assessoria que ele dá. Inclusive, tem algumas vagas para a mentoria dele no sábado. Quem tiver interessado aí em pegar os mínimos detalhes de como faz, que jeito que monta, que jeito que consegue pegar esse 100%, porque eu acredito que muitas pessoas que já tentaram montar pool ali na Uniswap, seja ela na Ethereum, ou na Polygon, ou na Optimus, já ficou nessa situação. Tenho quase certeza que já ficou nessa situação, com 100% dos tokens de um lado só. Só uma coisinha, pessoal. Eu estou vendo pergunta da Chiles, BSW, nunca ouvi falar. É assim, eu não fico procurando tokens novos, eu procuro por protocolos. Protocolos que possam ter fundamentos e que, principalmente hoje, tá meio em alta de real yield. Então, eles normalmente te pagam o que eles recolhem em taxa 100% para os holders, né? Que é o caso da GMX, a Umami está fazendo isso, ainda não está tudo, a GNS. Então, eu também tenho focado nisso. Eu não fico procurando essas moedinhas que, pode estourar. Cara, se estourar, eu perdi. Mas eu prefiro realmente... O que eu falo é devagar e sempre, né, em protocolos bons, com tokens bons, para você também não sofrer um rug pull, né? Que os desenvolvedores chegam, montam um negócio, pegam o dinheiro da galera e vaza. Já era. O Pedro está falando também, KNC LDO na KyberSwap está top, realmente está. Eu levei isso também para o pessoal. Eu estava nela, eu montei só com KNC, aí entrou com LDO, farmei um monte, ele estava pagando em farm. Eu não sei se ainda está, Pedro, né? Ele estava pagando. Ontem ou anteontem estava em 300 e poucos por cento, aí ele caiu para 200 e pouco. Mas eu tentei remontar, mas KNC está caindo, Lido está subindo, então ela não pegou de volta. Mas peguei umas 3 vezes a pool, também rendeu taxa pra caramba e é bem bacana. Deixa eu ver. Além da Uniswap, quais outros? Montar pool da Uniswap via Polygon hoje? O problema, Rafael, é o seguinte: o que está acontecendo na Polygon? Segundo as más ou boas línguas, parece que tem alguma coisa, não sei se é um protocolo que chama Chain, que deve ser uma bosta e tá dando as taxas o gas, ele fica muito elevado. Então, em vez do gas a 30, ele tá a 200. Então, quando ele está entre 80 e 120, eu vou lá e faço a operação. Porque ao invés de eu gastar 0,01 centavo, com o gas a 100, 120, eu gasto 0,03 centavos.
então também é muito baixo. Mas a rede tem apresentado um problema tem uns 3 dias, e isso me lembra aquele maldito jogo no ano passado, acho que chamava Sunflower, que o gas não ficava em 100, ele ficava em 1.000, 2.000, 3.000, e ninguém conseguia, e aí a rede pediu, acho que lá para o pessoal, eles pararam o protocolo, porque realmente era um negócio tão mal feito que sugava o gás, né, os blocos da rede inteira. Eu não estou com problema, mas muita gente tem ficado presa nas transações, e aí você tem que ou aumentar o gas, ou cancelar, ou substituir o número da transação na MetaMask, que é uma outra coisa também que eu mostro, para você ter aquela transação substituída ou cancelada e liberar a tua carteira para depois poder fazer outras. Mas primeiro, antes de fazer uma operação, veja como está o gas. Se não, você vai colocar um gas baixo e está alto, ela vai travar, não vai passar. E se você mandar mais uma depois em cima, vai ficar aquele trenzinho acumulado. Pior coisa, não mandem uma transação atrás da outra. Espera a primeira efetivar para depois mandar a segunda. Não encavalem transações, que senão depois é uma encheção de saco para vocês liberarem. É fácil, mas enche o saco. Tá? Entendi. O Pedro aí tá falando que tá com 200 e pouco por cento, ó. É porque assim, a Kyber, antigamente, ela era simplesmente uma DAO onde você votava e todo voto que você participava, você recebia em Ethereum. E era só na rede Ethereum. Depois eles montaram a parte de swap e pools dentro da rede Ethereum. E aí eles expandiram, hoje eles são multi-chain, e tem a Kyber Swap, e ela, como um incentivo para trazer liquidez para ela e tirar um pouco da Uniswap, porque antes de ter incentivo, ela criou só as pools elásticas, que têm o mesmo funcionamento da Uni, mas não tinha volume. Então, para atrair, o que eles fizeram? Olha, vou dar incentivo. E são bons incentivos. Então, você recebe em KNC, e algumas você recebe KNC e LDO, Lido, né? Na Avalanche, eles pagam em KNC e AVAX, e algumas só KNC. Mas isso acaba trazendo capital, por quê? Porque aí eu vou montar uma pool com um intervalo um pouco mais amplo, porque aí a intenção é fique aqui farmando, que eu quero mais isso do que realmente, né, a taxa de trocas dos tokens. Mas dentro desse farm, se está, por exemplo, 250%, normalmente você vai ter lá 50% nas FIIs e 200% em farming. Assim como eu já vi também ela pagar 200% em FIIs e 80% no farm. Isso vai dia a dia, né, conforme liquidez, isso vai mudando. Deixa eu ver aqui. Na minha tela da V3, os valores demoram para carregar e aparecer. Será que é meu Note que precisa trocar? Não, o problema e eu estava na aula junto com o Caio, ele acha que depois do The Merge, isso começou a acontecer na Uniswap. Dá um F5 para atualizar a tela ou um Ctrl Shift R. Aí ele vai ler novamente a tela, ele abre, mas depois ela dá esses bugs aí, esses bugs que você não consegue enxergar. Tá? Aqui, inclusive, hoje, quando eu mostrei, eu dei um F5 para poder ver. Então, não é teu computador, não. O problema aqui também. É na Uniswap. Tá? É geral esse problema aí. Aí, ó, o Rafael. Montei com CRV e Ethereum para fazer teste com $15. De ontem para hoje, $1,74. Range curtíssimo. Tá aí. Ou seja, fez mais de 1%, né, em um dia com um capital de $15. Porque quando você tem um capital muito pequeno, você pode apertar o range o máximo, assim, deixar o mais apertado possível, que passe um fio de cabelo. Vai render muito e vai sair rápido. E aí você, né, sabendo a estratégia, você remonta. Né?
Show Mas, de bola. cara, isso, o Uniswap é sensacional. Tem, para Fora, mim, fora, fora a Uni, você mostrou agora a Kyber. A Kyber eu não conhecia, sinceramente, não conhecia a Kyber Swap. Ah, quais outras decks que o pessoal faz muito yield farm? ó, Além da eu vou Kyber e da compartilhar Uni. de. Posso compartilhar de novo a tela? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Manda bala aí que eu já subo ela. Tá aí. Já tá aí, ó. Então, olha, a Kyber, o que é que ela tem? Se você vier aqui nos farms, aqui ela está na rede Arbitrum. Então ela está com duas incentivadas, tá? Ela está aqui, ó, com o WSTETH, que é da Lido, né? É o Ethereum em stake com o SDC, pagando 74%, tem um valor lá alocado total de 742 mil dólares, e ele está pagando 10% em taxas e 63% em KNC e LDO. Aqui, ó, eu botei também, ó, eu tenho um pouco do Ethereum com o Ethereum Stake, já tem lá 3 milhões e meio, né? Por quê? Porque aqui o teu IL praticamente não tem, é insignificante. E paga só aqui praticamente 20%. Quando eu entrei, estava pagando 80%. Então, ela paga 1,68 entre as trocas e 17%. Então, aqui, ó, eu estou farmando um pouquinho, né? Tem 9 dólares aqui, né? Eu tenho um Kyber e meio, mais 5 lidos para retirar. Se você vier na Polygon, farms. Aqui, olha como já é mais generoso. Então, você pega o Matic em stake com MAI, que é uma stablecoin, ou com SDT, ou com SDC, e aqui, ó, pagando 170%. Então, aqui, ó, eu estou farmando aqui, tenho acumulado 22 dólares, já saquei vários, tá tudo em carteira, e aqui, ó, tá dando 170%, 46,5% na pool, ou seja, na troca de taxas, quem ficar fazendo swap pela Kyber em USDC e STMatic, e mais 123% farmando Kyber e LDO. E aqui, ó, tem KNC e AVE e KNC e Lido, né, que foi a que o Pedro falou. Então, a com AVE é que está dando quase 250%, ó, 103% na troca e 141% em farming só em KNC. Aqui eu farmei muito, mas aí a pool saiu do intervalo, tal, aí KNC começou a cair, a AVE começou a subir. Falei, não vai adiantar, vou ficar perdendo meu tempo aqui. E por que também paga um valor mais alto? Não só para atrair o pessoal, porque aqui, olha, você vê, tem 64 mil dólares só alocados. Então, normalmente acaba pagando um pouco mais. Tem BTC com Ethereum, você vê que já tem mais de 600 mil dólares, pagando 30%, mas aqui ele vai receber 5,8% em BTC e Ethereum, né, nas FIIs, e 24% em Kyber. Né? Só que, e aí, assim, ó, essas pools terminam daqui 3 dias e meio, essas aqui daqui 27 dias, e aí ela renovou algumas pools. Essas que estão a 27 começaram há 3 dias atrás, né? Quer dizer, há 2 dias e 11 horas atrás, praticamente. Então, essas daqui que acabam daqui 3 dias, se eles renovarem, depois elas vão aparecer aqui para você poder fazer. Então, você tem que montar a sua pool, depois você tem que depositar, porque ela vira um NFT, então você vai autorizar, depositar e depois colocar em stake para ficar farmando, né? E aqui, essa ferramenta do Harvest, que é colheita, né? Se eu der aqui, ele vai levar para minha carteira o que já está farmado direto. Então, eu posso recolher isso, vender a mercado, etc.
né? Ou se não, acumular, né? Agora é hora de Ou, acumular. ou acumular. Outro protocolo que eu gosto bastante, que está na Arbitrum, então deixa eu mudar aqui. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Se a outra lá não entrou. Ainda não. Então, Arbitrum. Então, que é o próprio GMX, né? O GMX, ele repassa 100% das taxas para os holders. Para quem é holder de GMX, ele repassa 30% e de GLP, ele repassa 70%. O que é o GLP? Ele é composto por Ethereum, Bitcoin, Link, Uniswap e as stablecoins, sendo que o volume das stables é de 50%, o que ajuda a manter, né, não dá tanta volatilidade assim para esse ativo. É como se fosse um ETF, que você está rodando isso daqui. E aí, quando você tem, você bota em stake, então, por exemplo, aqui ele está pagando 14%, 7,5% em GMX, que fica preso por um ano, mais 5,7% em Ethereum. E aqui vocês vão ver que tem um booster. Então, em vez de estar recebendo 5,78%, eu estou recebendo 6,5%, porque toda vez que você faz um compound, quando você aperta aqui, ele diz, olha, eu vou fazer um stake dos seus pontos, né, de multiplicação, que é o que vai ajudar a ganhar mais Ethereum. Eu vou dar um claim no seu GMX, vou botar eles em stake, vou fazer o claim dos rewards da GMX, botar em stake, vou clamar o W Ethereum, já converter em Ethereum e mandar para a carteira. Quando você dá esse compound, ele simplesmente vai aumentar esse teu multiplicador aqui. Ó, eu já tenho mais $6 aqui para resgatar e mais $3 do GLP que ele está farmando, né? Aqui peraí. GMX a 14 e aqui ó, 18, né? 15,6 em Ethereum e 3,12 em GMX. E o Ethereum que ele farma, ele é automaticamente liberado quando você faz o compound ou o claim. Então isso aqui é legal. E para quem gosta de mexer com o mercado futuro, você tem o trade, você tem long e short. Então você pode entrar com o SDC, né? Quero botar lá $50. E aqui, ó, eu posso fazer um alavancagem de 5x, 10, no máximo 30x. Né? E aí você coloca, ele fala, olha, você está entrando a 1.308 e você vai ser liquidado, cadê? A 1.061. Ou seja, se o Ethereum cair para $1.061, você é liquidado. Né? E você pode entrar em short também, que é a mesma coisa, e ele te fala, olha, se o Ethereum subir para 1.555, você é liquidado. Então, vocês podem fazer de forma descentralizada long e short em Ethereum, BTC, que é o WBTC, Link e Uniswap. Show de bola. Não sabia, cara, que dava para fazer isso, sério. E você provavelmente deve fazer mais trade, né? Sim, eu faço direto na Binance. Então, A taxa estupra a gente lá. Então, aqui, cara, aqui você tem até 30x e você entra com. Ou seja, você está de forma descentralizada, sem ninguém saber, né? Sem ninguém caguetar. Se é E que é vocês me isso. entendem, né? Né? Então é bem legal a GMX. E ela está na rede Arbitrum e Avalanche. Então, Show a de diferença bola. é que na Avalanche, o teu GLP, em vez de ter Ethereum, ele vai ter AVAX.
Ó, o Vitor tá falando que tem uma outra aqui também, cara. Hoje eu tô só aprendendo aqui, por isso que eu tô quieto. Tem a GNS Sim, também. a GNS é dentro da Polygon. Show. Cara, é muito conhecimento para um dia só. Então, assim, já estamos batendo aí 50 e poucos minutos. Não quero tomar tanto seu tempo. Não, cara, eu Pessoal, tô tranquilo. Porque assim, as lives, quando eu faço, principalmente no YouTube, cara, elas duram de 1h40, 2h15. beleza. Vamos embora então. Eu, Não, eu não, é assim, eu tô de boa tal, mas deixa eu ver como tem que tá a bateria. vê Aquilo a que eu te falei, eu bateria aí. esqueci o carregador da bateria, ela tá metade, né? Em relação à GNS, por exemplo, eu ainda não investi nela, eu não sou trader, então eu brinquei um pouquinho na GMX, mas não é minha praia, tipo, gráfico, de ler, se é para ler de 1 hora, de 15, cara, não é comigo. Isso falta para mim. Então eu acabo realmente focando muito nas pools. Por quê? Se eu vou resolver fazer um trade e for liquidado, eu perco tudo aquilo que eu coloquei, certo? Sim. Se eu montar uma pool que está me dando taxas absurdas, eu não vou perder capital. Ou eu vou perder se eu botei tipo Shiba, Doge e o negócio for a zero, por exemplo. Não estou dizendo né? Estou dando só um exemplo de meme coin. Uh, ou se for um protocolo que o pessoal deu um rug pull, que não é o que vai acontecer com uma Uniswap, né? Então eu prefiro fazer dessa forma. Outra coisa que eu faço com pools de liquidez. Eu tenho o SDC. O Ethereum está caindo. Vamos dizer, porra, ele bateu $4.800. Hoje ele está a 1.200, 1.300. E eu falo, eu quero comprar de Ethereum entre 1.200 e $800. Eu monto com só meu USDC, eu falo, é o seguinte, quando bater 1.200, você vai começar a vender meu USDC e comprar Ethereum até chegar aos $800. Enquanto ela está dentro desse intervalo, eu estou arrecadando taxas. Então, eu estou fazendo um DCA, eu estou comprando um Ethereum mais em conta, porque a maior parte das pessoas faz o quê? Pô, o Ethereum caiu 1.200, vou lá, vou comprar $500. Eu prefiro montar, vamos dizer, eu vou botar lá 2.000, 3.000, $4.000 numa pool e que ela vai começando a comprar até aquele valor. Eu montei uma pool de DAI e Ethereum na Optimism, foi com $5.000 para começar a fazer isso. Ela me dava $110 por semana de FIIs. Ela durou, acho que foram 5 semanas. Então ela me deu $750 em FIIs. E isso fez com que o preço do Ethereum comprado fosse menor. Então, eu montei também uma de WBTC com o SDC e eu falei, olha, eu tinha comprado o BTC, comprei acho que sei lá, $2.000 em não, eu botei $2.000 em USDC, não, eu tinha comprado, não lembro, eu comprei WBTC em $22.000, eu acho que eu cheguei a montar com os dois ativos, e eu falei, você vai fazer o seguinte, se for até $25.000, você vende e eu vou ter meu lucro dos 22 aos 25. E o intervalo mínimo era 18.400. Era 18,5, mas a Uni ela ajusta o intervalo, então estava 18.400 e pouco. Cara, ela ficou acho que uns 3 meses dentro desse intervalo. E ela me dava por semana, com um capital de $2.000, mais ou menos 22 a $25 por semana. Então, toda semana eu arrecadava isso, eu colocava na pool e ia fazendo mais. Quando ela bateu 18, aí o Bitcoin caiu a $18.000, ela ficou 100% em Bitcoin. O que eu fiz? Desmontei a pool e remontei ela com o Ethereum. Falei, pronto. Comprou num valor baixo. Ah, mas se o Bitcoin cair a $13.000, foda-se. Eu paguei 18 e pouco, tá bom.
Para mim tá bom. Você vai perder sua? Nem a pau. Porque, como eu falei, eu estou enxergando lá na frente, né? Não se ele vai voltar a 3, 4, 5, 10, 15. Se ele for para 15 mil, eu tenho caixa. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma pool, por exemplo, de 15.200 a 14,5, bem apertada. Mas se for a 12, foda-se. Arrecadei taxa. Eu acho, Valdemar, eu acho muito difícil isso acontecer, cara. Sabe por quê? Não é o nosso intuito aqui falar de gráfico hoje e tudo mais. Mas é o seguinte, cara. Se a gente olha o nível de preço dele a 18, 19, está sendo muito bem defendido. Então, para que ele possa perder esse suporte ali, tem que acontecer uma caca muito grande. Que caca muito grande que eu tô falando? É um Putin da vida resolver utilizar uma arma que é uma arma nuclear tática, a OTAN entrar de fato na guerra. O que mais que poderia acontecer? O louquinho da Coreia do Norte me acertar um míssil no Japão. É uma coisa dessa que poderia acontecer, porque as questões econômicas mesmo, elas já estão precificadas. Não tem mais bobo no mundo que não saiba que os Estados Unidos, de fato, estão em recessão. Então, os mercados, os agentes de mercado mesmo, que é a galera do smart money, que tem ali o dinheiro inteligente na mão, os caras já sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, para o Bitcoin, para as moedas descerem muito mesmo, eu acredito que tem que acontecer uma caca. Esse nível de preço de 18 mil está sendo muito bem defendido, principalmente no Bitcoin. A gente viu na divulgação dos dados que veio negativo, né? Veio negativo da última quinta-feira, no dia 13. Mesmo assim, defenderam, jogaram o preço para cima de novo. Foi espetacular, né? Teve uma negação de fundo ali espetacular. Se a gente estivesse em qualquer outro momento de mercado, não à beira de uma guerra, que não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque a Europa está à beira de uma guerra. É só você pegar os noticiários que você vai ver isso. Qualquer outra situação de mercado, o mercado teria virado com aquela negação de fundo ali, porque teve muita volatilidade, igual o Valdemar falou, muita volatilidade, jogou o preço para cima de novo. Então, assim, eu acho muito difícil. Essa é a minha humilde opinião com relação ao Bitcoin cair. Tem gente que está falando que ele vai até 6.900, tem uns que estão falando que ele tem um gap para fechar lá em $50. Se for, a gente compra depois. $50? É aquele cara que está esperando lá, né? Esperando. É que nem o corno elétrico, conhece? Chega e falam para ele: tua mulher tá te traindo. Tô ligado. Rafael, eu tô vendo que ele está tentando fazer um swap de Ethereum para GMX. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai lá fazer o swap, a GMX que aparece lá não é o token GMX que você está esperando, é outro. Vai lá na CoinGecko, põe GMX, copia o contrato, né, e cola na Uniswap, na OneInt, na Kyber, o que for, e aí você adiciona o token correto. Todo mundo, quando vai tentar comprar GMX a primeira vez, acontece isso, tá? Então, é isso daí. Outra coisa, a GNS deve ir para a Arbitrum, sim. Eu também ouvi falar que não só a Arbitrum, mas se bobear, ela vai ainda expandir mais ainda, né? Vamos ver. Show de bola. E uma pool interessante, eu ainda não montei, porque, tem que ter ainda, tem que arrumar mais capital, né? Mas uma pool de GMS com Ethereum na Polygon ou com Matic, eu não lembro, acho que era com Ethereum. Também estava com uma liquidez muito boa, mas ela tem uma volatilidade muito alta, né? O token GNS, tanto que ontem ou anteontem subiu, acho que 20%, e qualquer pool montada teria desmontado com qualquer tipo de intervalo e teria tomado um IL. Então tem que tomar cuidado também com isso. As pessoas saem montando porque vem algum influencer montando alguma coisa e se ela levar um dia ou 2 dias depois para montar, o ativo já andou. Você não vai mais conseguir montar daquele jeito. E se montar, vai montar errado. Não sigam as montagens dos outros. Tem que estudar, tem que saber Façam os as suas ativos próprias. e os ativos que vocês vão se sentir confortáveis. Porque não adianta você... Eu já vi cara montando Shiba com Ethereum. Arrecadou um monte de taxa. Porra, mas você vai querer ficar 100% depois em Shiba? Eu não.
Então, tem que tomar cuidado com o que faz. Muita gente sai montando, muita. Tem bastante gente que acaba vindo, agradece, fala, pô, tô montando pequeno, testando, tá indo legal, mas sempre tem que tomar muito cuidado. Tá? Show de bola. O que mais? Ah, galera, ó, duvido que esse cara, se for fechar o gap 50, ele vai se borrar e nem vai ter estômago para comprar. Eu também duvido, Jônio. Eu também. Cara O que dia, espera o demais dia, assim não compra nunca. o dia que eu vi o cara falando que tinha um gap de $50 para fechar, eu falei, cara, me ajuda aí, cara. Vai lá na CoinMarketCap, olha o valor da liquidez do Bitcoin, cara. Para ele ir a $50, tem que limpar muita coisa. Para você ter ideia, né? Eu cheguei a operar notícia. Acho que 1 mês e meio atrás, eu ia comprar GMX. Ela saiu de 40 para $23. Eu comprei $500. Eu falei, puta, não, eu quero encher mais a mão. E no final, o Fed ia falar no dia seguinte. Aí eu falei, eu vou esperar. Cara, dos 23, ela já pulou de volta para os 35. Não deu nem tempo. Não opera em notícia. Não, notícia, para operar notícias, tem que fazer igual a gente fez na quinta-feira, que estava eu e o Marcos de um outro canal da Trading Center, que nós abrimos com um indicador de IFR e abrimos com outros indicadores para ver o volume que estava entrando. E assim que a gente viu o volume de venda começando, nós vendemos. Fizemos $130 sem alavancagem na descida. Quando virou lá, o Ethereum bateu, o Marcos estava operando Bitcoin e o Ethereum, para que a gente tivesse duas experiências diferentes para o pessoal poder ver. A hora que ele voltou, eu comprei Ethereum a 1.211, só que na volta eu alavanquei ele em 5 vezes. Tranquilo, porque o stop estava justo. O que eu coloquei de stop? Os 170 que eu tinha ganhado. Então eu coloquei aqueles 170 para pagar o stop, só que ali ele só foi subindo, foi $1.200 de lucro, operando notícia. Mas a gente sabia o que estava fazendo, porque a gente estava olhando o S&P 500 VIX no dia. O S&P 500 VIX, a volatilidade estava oscilando muito, só que ele, que é o índice da volatilidade, que é o índice do medo dos Estados Unidos, estava em 0,8 positivo só. Eu falei, Marcos, isso está totalmente errado. Eu falei para ele, ainda falei assim, ó, o S&P 500 vai abrir, ele não tinha aberto ainda, né? Era 9h30, 9h45, ele abriu às 10h30. Eu falei, Marcos, ele vai abrir com gap de baixa, mas ele vai fechar pelo menos o gap. A hora que abriu, ele fechou o gap e fechou aquele dia no positivo. Foi onde que a gente conseguiu fazer muito dinheiro naquele dia, operando notícia, mas a gente sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque a gente estava com vários outros indicadores olhando e o volume que, assim, cara, o pessoal, os big players, eles adoram pegar o dinheiro da sardinhada, que é aquilo que você falou. Eles jogam o volume para, eles jogam o preço para baixo. A hora que chega no nível que eles falaram que é o nível ideal, eles voltam comprando e tirando todo mundo do mercado. Pois é, por isso que é sardinha. Tem jeito. Uma vez Aquela sardinha, famosa. sardinhar, ficará. É difícil, é difícil. É difícil operar. Ainda mais, eu acredito que, assim, para quem não tem conhecimento, que eu falo assim, conhecimento gráfico e conhecimento de saber o price action e o volume, eu acredito que começar pelo que o Valdemar ensina é muito legal, porque você não precisa ficar, não porque não tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento, tanto é que quase tudo que o Valdemar falou, e eu tenho essa não é humildade que fala, mas eu sei reconhecer que eu não sei quase nada do que ele está falando. Então, tipo assim, se eu for nadar no mar que ele nada aí, eu vou ser pego pelas baleias. Por quê? Porque eu não sei fazer, eu não sei montar, eu vou apanhar. Então, tipo, mas eu acho que para aquele cara que não tem tempo para ficar que nem eu fico aqui, olha, é uma tela, 2, 3, 4 telas, pesquisando, fazendo aquele acesso randômico, qual moeda que está entrando mais volume, qual que está saindo, e fazer o trade é interessante. E vou bater na tecla de novo. Últimas vagas, eu não estou vendendo nada, não estou ganhando nada. Vocês vão direto lá no Instagram do meu amigo Valdemar, vão mandar uma mensagem para ele. E se tiver interesse em participar dessa mentoria, é interessante. É interessante porque, cara, só de você aprender a montar ela de novo
com 100% do capital que te sobrou, cara, só isso acho que já valeria aquela história, né? É aquele gol bonito que todo mundo falava há uns anos atrás, que, olha, todo mundo tem que sair do estádio de novo, pagar o ingresso para assistir o restante do jogo, porque, cara, é muito difícil. Eu acho que quem vai participar, inclusive, dessa turma, o Crypto Ninja e o Max, do Astra Crypto. Acho que eles Sei, vão estar conheço os nessa dois. turma. E uma teve também a Yara Tamires e uma outra, a Heloísa Godoy. Não Sei sei se... também, conheço. Cripto das Minas. É Não, 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 cripto. não, não. Ela é solo. Ela Aham. acho que é embaixadora da IVE e quem mais que fez? O João Angeli também fez. Cara, tá indo, né? Pouco a pouco a gente vai. Show de bola. É. Ô, Valdemar, quero agradecer, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Muito a sua disponibilidade. O Eu convite que para agradeço. voltar aqui é sempre, as portas estão abertas. Lembrando, pessoal, que sábado agora tem a mentoria do Valdemar. Corre lá no Instagram dele, manda mensagem para ele, conversa, bate um papo, pega porque vale a pena mesmo. Eu vou ver certinho se der, acho que sábado agora eu não consigo, mas numa próxima turma eu devo participar, porque isso aqui é uma lacuna de conhecimento. Sinceramente, é uma lacuna de conhecimento que muitas pessoas têm e, como o próprio Valdemar falou, 90% perde dinheiro e 10% estão ganhando dinheiro e ele faz parte dos 10%, junto com o Caio Vicentino, que também é um monstro nisso. A gente não pode deixar nunca de citar o Caio. O Caião é foda, eu assisto alguma das lives dele, mas Para mim ele é assim, referência. sem dúvida, o cara é um monstro, o cara é um monstro. Show de bola, gente. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo Fica convite. sempre o convite aí. E a hora que quiser, estamos aí. Obrigado, pessoal. Vai,